nós chegamos aí o momento da meditação na palavra do Senhor. E nessa tarde eu gostaria de ler com todos vocês Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 a seguir, diz assim, a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. No versículo 10 diz assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E no versículo 13 nós vemos: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E nesta tarde vamos meditar alguns minutos nessa passagem. E o que me chamou a atenção é que o centurião valorizou algo que muitos ali não valorizavam. Que nós vemos que a cura divina foi algo conquistado também ali na cruz do Calvário por Jesus. Às vezes nós pregamos, nós falamos sobre a salvação, né? Que está em primeiro lugar o sacrifício expiatório ali na cruz do Calvário. Em primeiro lugar está para nossa salvação. Mas muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos, né? Nessa passagem quando diz que ali na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou ali, quando ele morreu, ele conquistou também muitas coisas a nosso favor. Além da salvação, ele conquistou para nós ali também a cura, a nossa paz, né? Quando muitos dizem que isso tão somente foi ali naquela época para se cumprir o que está escrito em Isaías 53, que até diz aqui também em Mateus 8,17, diz: foi para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E muitos falam que foi somente aquele dia para que cumprisse a profecia de Isaías. Mas nós cremos que através da morte de Jesus na cruz do Calvário, não se obteve apenas a salvação da humanidade, mas também ele conquistou ali para nós os milagres que nos acompanham até o dia de hoje. Assim como ele continua salvando os pecadores, assim como ele continua perdoando pecados, ele continua também curando enfermidades. Pois o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, o apóstolo Pedro confirma isso para nós quando ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que a expiação dos pecados é a nossa maior necessidade. Porém, Deus, ao enviar seu Filho, ele nos presenteou com a graça de sermos curados. E nós vemos que tanto para a salvação como para uma cura divina é preciso que tenhamos fé. E é preciso que nós tenhamos aí também o reconhecimento que o único que pode fazer isso é Jesus.
E o centurião, ele chama muito a atenção quando ele fala para Jesus. Jesus se maravilhou quando a fé daquele homem foi mostrada ali diante daquelas pessoas. No versículo 8, né, quando ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Isso é maravilhoso, irmão Janderson, porque a nossa fé, ela alcança outras pessoas, né? Às vezes, nós olhando para alguém doente, olhando para alguém sofrendo com enfermidade, a nossa fé pode alcançar aquela pessoa. E foi o que o centurião fez. Ele foi na pessoa certa e a fé dele foi suficiente para acreditar que uma palavra de Jesus, mesmo à distância, deixaria aquele homem curado. E a palavra diz que o Senhor Jesus se maravilhou da fé daquele homem, porque aquele homem, sendo romano, né, ele mostrou ali a sua fé. Aí Jesus disse que nem em Israel ele havia visto tanta fé, a ponto dele dizer no versículo 11, Jesus diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus estava dizendo de pessoas dos quatro cantos da terra que havia de crer em Jesus, como aquele centurião estava crendo naquele momento. Ele estava reconhecendo Jesus como único e estava ali acreditando no milagre feito por Jesus em dias, né? Naqueles dias, quantas pessoas duvidavam dos milagres do Senhor Jesus. Jesus fazia milagres e eles censuravam a Jesus, mesmo os judeus, né, os quais Jesus havia vindo para eles. Mas o centurião, sendo romano, ele estava ali acreditando em Jesus exatamente como ele é, e estava ali valorizando o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E quantas vezes nós podemos contemplar pessoas, quem sabe, buscando algo fora da pessoa do Senhor Jesus. E quando nós vemos que Ele foi o único que fez esse sacrifício expiatório ali na cruz do Calvário, nos dando o direito de salvação e nos dando o direito também de viver a plenitude daquilo que Ele conquistou ali na cruz, que é o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? Temos o direito de sermos chamados filhos de Deus e viver os milagres que Ele garantiu para nós ali diante da tua morte. E que nesta tarde nós possamos pedir ao Senhor que venha aumentar a nossa fé, fazer queimar no nosso coração o desejo de estar avivando a fé que existe dentro do nosso coração, exercendo a fé que existe dentro de nós, que muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê a fé, Ele nos dá, mas nós não exercemos ela. Às vezes não temos coragem de exercer a nossa fé nem mesmo para nós. E o centurião, ele teve fé para outra pessoa receber o milagre da parte do Senhor, e essa pessoa foi vitoriosa, porque a palavra não diz que passados uns dias o seu criado ficou curado. Não, a palavra diz que na mesma hora, né, no versículo 13 diz: e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, que nessa tarde eu e você
nós possamos colocar a nossa fé em ação. Às vezes nós achamos a nossa fé tão pequena. Às vezes temos desejo de tanta coisa, de pedirmos tanta coisa, mas não temos coragem. Mas nós precisamos aprender essa lição nessa tarde, começar a valorizar e saber que buscar cura para alguém, que seja para nós ou que seja para alguém que amamos, é buscar algo que foi conquistado por um sacrifício tão grande, um sacrifício que ninguém nesta vida fez e que ninguém também nessa vida irá fazer, que foi o maior do sacrifício. Ninguém sentiu tamanha dor como Jesus sentiu ali na cruz do Calvário. E foi naquele momento que ele estava nos dando o direito de vida eterna e também o direito de receber dele milagres que só ele pode fazer. Então, nós reconhecendo ele como único, nós sabemos que se ele morreu pelos nossos pecados, ele é o nosso único e suficiente Salvador. E se ele tomou ali sobre ele as nossas enfermidades e levou sobre ele ali as nossas doenças ali na cruz, ele também é o nosso único e suficiente curador. Aleluia, glória a Deus. Então que nesta tarde, você que está doente, você que está enfermo, ou você que ama alguém que está doente e deseja a cura, que você não vá na pessoa errada, mas que você possa ir na pessoa que derramou todo o seu sangue ali na cruz do Calvário, nos garantindo esses milagres, que você possa ir até Jesus, como aquele centurião foi, e que a sua fé possa ser como a fé daquele centurião, que não importa a distância, não importa se é estrangeiro, não importa quem é, mas importa que você vá naquele que é o Todo-Poderoso, aquele que todo o poder foi entregue nas suas mãos. Nós sabemos que Jesus é aquele que pode todas as coisas, e quando você exerce a sua fé, você agrada a Ele, como você viu que Ele se maravilhou da fé daquele homem. Aquele homem recebeu ali um elogio da parte de Jesus, quando Jesus diz no versículo 10 que ele, ouvindo isso, ele diz aos demais que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E muitas vezes nós medimos o nosso problema, mas para Jesus não importa uma pequena enfermidade ou uma grande enfermidade, um pequeno problema ou um grande problema. O que importa é a minha fé e a sua fé, reconhecendo Ele como o único, sabendo que o nome dele é sobre todo nome, e não há nenhum outro que possa fazer aquilo que foi entregue nas mãos dele. Então, que aquela fé que teve o centurião possa estar no meu coração e também no seu coração nesta tarde. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Deus, por esses minutos que meditamos na tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde, que a nossa fé, meu Deus, que a nossa fé possa crescer dia após dia, e que assim como aquele centurião creu no Senhor Jesus, a fé dele, ó Deus, foi avivada no coração dele naquele dia, a nossa fé também possa queimar no nosso coração e nós possamos alcançar muitos milagres da parte do Senhor e possamos glorificar o nome de Jesus, que merece toda a honra,
toda glória e todo louvor, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.